A paz do nosso Senhor Jesus, o Cristo, a todos os irmãos e irmãs internautas e um bom dia a todos os amigos internautas. Meu nome é Maria Simões e estou aqui hoje para gravar mais um vídeo importante, né? Hoje pela manhã, logo cedo, quando eu acordei, eu vi um vídeo do irmão Duda, né? Muito bom, né? Aqui eu deixo uma saudação de paz e graça para o irmão. Ele falando sobre a unção, né? A questão dos ungidos de Deus que não podem ser tocados e tal, ainda reflexo do infeliz pronunciamento de um determinado pastor que todos conhecemos, que ameaçou, né, as pessoas, os nossos irmãos, em se denunciando os pastores corruptos, os pastores ladrões, os pastores estelionatários, eles correriam risco até de morte. É um vídeo lamentável, pelo qual eu tenho certeza que esse determinado pastor se arrependeu profundamente de ter caído na internet. Ele tentou tirar o vídeo, mas eu e alguns outros irmãos já tínhamos salvo e temos esse vídeo e continuaremos postando esse vídeo porque não é possível que pessoas assim usem da palavra distorcidamente do Senhor para coagir, para ameaçar. Isso não é um comportamento de ungido, né? Então, o irmão Duda, inclusive no final aqui do meu vídeo, eu vou colocar o endereço, o link desse vídeo do irmão Duda. Aconselho e sugiro que os irmãos assistam, um vídeo muito bem feito. E eu quero só fazer um complemento, irmão Duda, a esse vídeo é o seu, só um complemento. Você coloca textos lá maravilhosos, pertinentes. Você fala de Atos 2, 16 ao 18, você fala de Romanos 8, 14, você fala também de Mateus 5, 22. Porém, eu quero deixar aqui um esclarecimento, um adendo, né? Um complemento. Essa questão que hoje a maioria dos pastores usam, de não tocar no ungido do Senhor, eles novamente, equivocadamente, erroneamente se baseiam na antiga aliança. Na antiga aliança, a prática, o ato da unção era muito feito, era muito realizado. Mas, para ungir sacerdotes, né, o óleo era derramado sobre a cabeça dos sacerdotes, que o Senhor escolhia. E reis, assim foi com Saul, assim foi com Davi, assim foi com Salomão. E creio que com os demais reis também que reinaram sobre o povo de Israel. Então, mais uma vez, isso é pertinente à antiga aliança, não é pertinente para nós que vivemos pela graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, né? Então, eles pecam e erram porque teimam em basear a doutrina que ensinam, que passam para o povo, 80% na antiga aliança. Sendo que nós sabemos que, como está em Gálatas 5, 4, que ninguém é justificado pela lei. E quem quer ser justificado pela lei, separado está de Cristo, da graça está caído. Isso é terrível. Então, essa confusão toda se dá mediante a aplicação errada que eles fazem da palavra do Senhor. E outra coisa, a questão de não tocar, como bem falou o irmão Duda, e eu vou mais além do que ele falou, era não tocar fisicamente. Lembrem do episódio de Davi com Saul na caverna, onde Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul, mas não o fez, ele não agrediu fisicamente, ele não maculou fisicamente, porque era ungido do Senhor. Mas em momento nenhum, na antiga aliança, está escrito que nós não podemos e devemos, não só podemos como devemos, ir de encontro ao que está sendo pregado, desde que o que está sendo pregado não está no evangelho do reino dos céus. Ah, mas está escrito. Pode estar escrito, mas não está devidamente entendido e revelado pelo Espírito Santo. Vocês estão entendendo? No evangelho, a palavra ungido só aparece 2 vezes. Ungido.
Uma vez referente à unção que o Senhor Jesus, o Cristo, recebeu do Espírito Santo sobre ele, e outra vez quando a mulher ungiu, né? Unge, preparando o seu corpo já para o sepultamento, segundo as palavras do nosso Salvador Jesus, o Cristo. Então, é um equívoco, não existe, todos nós somos ungidos, como bem disse. Agora, existe uma diferença muito grande entre receber o selo do Espírito Santo e a guia do Espírito Santo, né? Eu quero ler aqui para vocês no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele quem? Do Espírito Santo, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele, né? Nele, no Espírito Santo, no Espírito do Senhor, permanecereis. Ou seja, o que é que está dizendo aqui? Quando nós recebemos o Senhor Jesus como Salvador único e suficiente da nossa vida, reconhecendo o seu sacrifício e entendendo o sacrifício que ele fez por nós, nós recebemos um selo, né? Um selo do Espírito Santo, que na realidade esse selo é um nome espiritual, que nos identifica como filhos de Deus a partir daquele momento. É o selo que é o penhor da nossa redenção. É o penhor. Tá? Porém, existe uma coisa chamada manutenção da salvação. Essa manutenção da salvação é justamente o novo nascimento e a manutenção desse novo nascimento. Quando o Espírito Santo de Deus, que nós recebemos, começa a guiar a nossa vida em todos os seus aspectos, em todas as suas formas, né? Essa guia é que é a unção. Se você tem a unção do Santo, se você tem o Espírito Santo guiando a sua vida, jamais você vai compactuar, jamais você vai fazer coisas erradas, jamais você vai distorcer a palavra verdadeira do Evangelho do Reino dos Céus, jamais você vai contender com o que o Espírito Santo lhe ensina. E os pastores, na sua maioria, não querem declarar isso às ovelhas, por quê? À medida que você sabe que você é ungido, que você tem a unção do Espírito Santo, que você pode e deve receber os dons do Espírito Santo, você pode e deve curar enfermos em nome de Jesus, expulsar demônios em nome do Senhor Jesus, ressuscitar mortos em nome do Senhor Jesus. Os pastores não revelam isso porque, à medida que eles revelarem, o domínio que ele exerce sobre as ovelhas de Cristo acaba. Você se torna independente espiritualmente, maduro espiritualmente, e pode e deve andar com suas próprias pernas, dependendo tão somente e unicamente do Senhor Jesus Cristo e de mais ninguém. Isso deveria ser feito por eles, porque o Senhor disse: ide e formai discípulos, para que os discípulos formem outros discípulos, e discípulos formem discípulos, e assim cresça em graça e poder todos aqueles que recebem o Filho do Deus vivo, do Pai Criador, em suas vidas como Salvador. Só que os pastores, na sua maioria, não fazem isso, porque aí eles perdem o domínio. Aí eles perdem o domínio, eles perdem o famigerado dízimo. Porque à medida que você cresce espiritualmente, você entende que o templo do Espírito Santo é você, que a casa de Deus é você, que o tabernáculo santo é você, que o santuário sagrado é você, onde habita o Espírito Santo de Deus, e não aquela edificação, não aquela denominação. Você entende que o que você tem que fazer com seu soldo, com seu dinheiro, com suas finanças, é ajudar o necessitado, o teu irmão, o próximo. Primeiro os domésticos da fé, depois qualquer outra pessoa necessitada. E para de ostentar com seu dinheiro suado, com seu dízimo,
que nunca foi dinheiro, vamos, né, relembrar, nunca foi dinheiro, a boa vida da maioria dos pastores. Quando você se torna independente espiritual, você começa a adquirir a mesma virtude, o mesmo poder que estava sobre Paulo, que estava sobre Pedro, que estava sobre Filipe, que estava sobre Estevão, a ousadia, a virtude, o poder do Espírito, e realizar as coisas que Jesus disse que nós realizaríamos ainda maiores do que ele, porque ele iria para o Pai. Mas ele enviou o seu Santo Espírito para que nós não ficássemos órfãos, abandonados, sozinhos. Por que então colocar a sua vida espiritual nas mãos de um pastor, principalmente se ele é contraditório à palavra da verdade? Por quê? Não é necessário. Eu provo e eu testifico pelo Espírito Santo que habita em mim que não é necessário. Congregar devemos, mas quando nós estamos em 2 ou 3, estamos congregando. O importante é congregar no mesmo Espírito. Então é esse o complemento que eu queria fazer nesse vídeo em relação ao vídeo do irmão Duda. Acordem, meus irmãos, quando nós, eu, irmão Duda, irmão Samuel, a irmã Elizabeth, todos nós que fomos pelo Espírito Santo de Deus e pela misericórdia do Pai, retirados do sistema religioso, porque lá não está o Espírito Santo, não está, não se enganem, não se enganem. Quando nós todos gravamos vídeos, fazemos hangouts, compartilhamos coisas no Facebook, comentamos, mostramos verdades, é porque nós amamos vocês. E estamos praticando o que o Senhor Jesus nos mandou, amar uns aos outros, lhe trazendo a verdade do Evangelho do Reino dos Céus, porque o que está sendo pregado pela maioria dos pastores é o Evangelho da terra. Nós não pertencemos a este lugar, a nossa redenção está muito próxima. O Senhor disse, quando vires todos esses sinais que vos falei acontecendo, erguei vossas cabeças e dei glória, porque a vossa redenção está próxima. A nossa redenção é Ele, cumprindo a tua promessa de vir buscar a sua verdadeira igreja. Irmãos, é por amor que nós fazemos isso. É por amor que somos injuriados, xingados. Por amor ao Evangelho, por amor a vocês, porque preocupamos-nos com as suas almas que são eternas. Os pastores corruptos não se preocupam com as suas almas. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, diz: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e incorra nas suas pragas. Saiam do sistema religioso enquanto é tempo. Saiam da mentira. Parem de compactuar com o erro, porque a operação do erro que o nosso Pai disse que enviaria já foi enviada, para que eles não creiam na verdade, continuem crendo na mentira, para que possam ser julgados. Leiam 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, o que é que está escrito, o que é que vai acontecer com aqueles que não conhecem a Deus e desobedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. Não teimem mais, não desobedeçam mais. Orem, chorem, queiram ser transformados, queiram ser mudados, que os vossos pecados doam tanto nos vossos corações, que as lágrimas não possam ser retidas nos vossos olhos e caiam de joelhos pedindo perdão. E Ele é justo para perdoar todos os vossos pecados. Porque o nosso irmão Paulo diz, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, o irmão João, perdão, tendes um advogado, Jesus Cristo, o único intercessor, o homem, o único que pode. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não pensem que vocês, irmãos, por terem recebido o Senhor Jesus um dia, mas estarem erradamente caminhando juntamente na doutrina mentirosa, doutrina de demônios, que vocês estão salvos. A nossa salvação, ela é testificada no nosso espírito, pelo Espírito Santo de Deus.
Não brinquem com isto, porque não haverá outra oportunidade. Esta terra, que Apocalipse diz que o Senhor virá reinar, Ele já está reinando, é a terra do nosso coração. Lembra da parábola do semeador? Terra, coração, Ele já está reinando. Permitam que Jesus reine ampla e completamente nos vossos corações. Sejam bons, sejam justos, sejam verdadeiros, sejam fiéis, sejam dignos dele. Não se deixem mais corromper pela mentira dos pastores corruptos, estelionatários da palavra, que só visam o seu próprio enriquecimento pessoal. Eles já estão sentenciados pela palavra. Eles já estão sentenciados. A minha oração do fundo do coração é para que esta palavra, dada pelo Espírito Santo, chegue aos vossos corações e convença vocês todos do pecado, da justiça e do juízo verdadeiramente, e voltem para o caminho que é Jesus o Cristo. Não saiam mais desse caminho e aguardem no Senhor, porque Ele está muito, muito próximo. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, o Cristo, Deus vivo. E no próximo vídeo, se assim o Senhor permitir, nós estaremos falando sobre julgar ou não julgar. É pecado? Não é pecado? Podemos ou não podemos fazê-lo? Um abraço a todos. Que Jesus abençoe abundantemente a vida de todos. Amém? Até a próxima.